iniciando sobre uma característica pessoal minha, que é a introversão. Quem já me conhece sabe que eu me considero uma pessoa introvertida. Não quer dizer que eu sou tímida, quer dizer que eu prefiro me expor quando eu tiver o mínimo de segurança, que eu não sou aquela pessoa que fala pelos cotovelos, que eu fui pouco a pouco dosando a minha abertura e a minha autoexpressão. Somada à introversão, eu também tive momentos na minha vida de mais timidez ou de uma certa opressão. E eu vou contar um pouquinho sobre isso logo pra frente, quando eu contar sobre algumas coisas da minha casa, dos meus pais. Mas eu tinha, então, esse fator de temperamento que é a introversão, alguns momentos de timidez, de ficar muito constrangida, de não querer falar. Por vezes eu era aquela criança que ia para trás da mãe, assim, de não querer abrir a boca. E isso se intensificou ali quando eu tinha uns 10, 11 anos. Inclusive, fazendo um parênteses, foi muito por causa disso que a minha mãe me colocou num curso de modelo na época. E foi uma das melhores coisas que me aconteceu, porque ali eu pude me soltar muito. Ali eu entrei em contato com um lado meu muito, muito expressivo, que ele já existia. Mas ali ficou isso mais fluido. E minha professora do curso de modelo na época era a Ana Paula Gentobler, que ela sempre brinca assim, nossa, tu não abria a boca, parecia um bichinho do mato, e depois foi se soltando, e depois foi florescendo, né, e foi muito legal. E a Ana é uma pessoa assim muito querida na minha vida até hoje, e tenho muito carinho por ela, por toda a ajuda dela. Então eu tinha esse lado da timidez e certa facilidade, uma certa necessidade até de me expressar. Então eu tinha uma necessidade de autoexpressão muito grande. Eu gostava de escrever, eu gostava de fazer coisas artísticas. Eu tinha isso muito livre em mim. Tanto que na escola eu gostava muito de escrever roteiros de peças de teatro. Eu escrevia desde pequena, assim, desde terceira série eu fazia esses roteiros. Meus colegas, meus amigos na época eram convocados para participar e eu ficava braba se eles não participassem, se eles não quisessem. Então, todo evento da escola eu fazia esse teatro, fazia um roteiro e a gente ficava ensaiando e eu dirigia e eu atuava. Então, eu tinha muito esse lado da expressão forte. Eu gostava muito de ler, gostava muito de escrever, queria reproduzir as coisas, tinha esse lado da emoção muito grande, gostava de dançar, criava também apresentações de dança, tudo que era concurso de dança na minha escola, coisas nesse sentido, eu tava lá, me envolvia. Então, por mais que eu tinha essa timidez, essa introversão, eu também tinha esse lado de querer comunicar, esse lado de querer me colocar no mundo, de expressar o que eu sentia, o que eu pensava, a forma que eu pensava. E dentro de mim, claro, quando eu era criança, pequena, isso não ficava tão claro, essa polarização, essa ambivalência, né, essas camadas. Mas era um lado que eu não entendia sobre mim, essa complexidade, ficava meio sem resposta, e inclusive para os meus pais, acho que eles também não entendiam como que isso se dava. Só que, por mais que eu expressava isso na escola, com os meus amigos, enfim, nesse contexto mais social, em casa a comunicação era mais complicada. Por quê? O meu pai, ele é mais introvertido, meu pai, aquele estereótipo de homem que não fala o que sente, não expressa, não tem uma conversa sobre como ele tá sentindo, enfim, até conversa sobre como foi o dia. Meu pai é muito quietão, meu pai é uma pessoa muito fácil de lidar no sentido de ele tá sempre rindo, pra ele tá tudo tranquilo, tá tudo bom, mas ele não é uma pessoa que, pelo menos quando eu era criança, ele não conversava muito sobre as coisas, assim. Então, ele era uma pessoa mais fechada, porém, ele era muito expansivo no afeto. Também a complexidade das coisas. Então, meu pai era muito de dizer eu te amo, de dar abraço, de falar, ai, Aninha, o papai te ama. Ele tinha esse lado, assim, muito de comunicar o amor dele, e também ele te comunicava outras emoções, especialmente a raiva. Então, ele tinha um lado, assim, mais bravo, e quando ele ficava bravo, aquilo ficava muito claro, né? Então, parecia que ele só tinha a raiva como emoção. Já a minha mãe, ela não tinha esse afeto do carinho tão forte, mas ela era muito verbal. E a minha mãe fala, até hoje, né? Ela é uma pessoa que fala muito. Ela, inclusive, assim, dá pra ver que ela tem uma crítica sobre isso bem forte. Ela fala, ai, agora eu vou ficar quieta, porque eu já falei demais. Então, minha mãe sempre falou muito, ela tinha essa cobrança por
conversa em casa. Então eu tinha essa polaridade também dos meus pais. Eu não tinha uma referência ali dentro da minha casa de quem tivesse uma conversa de forma tranquila. E aí o que acontecia? Muitas vezes a gente tinha um emaranhamento em casa, então ninguém assim comunicava com clareza os incômodos, os limites de uma forma natural e sutil, ou era numa explosão, ou era numa coisa assim exaustiva, numa fala exaustiva. E eu ali no meio, eu fui filha única por muito tempo. Meu irmão foi nascer quando eu tinha quase 14 anos. Então, acabou que dentro de casa eu preferia não falar, porque às vezes que eu compartilhava algo era em geral com a minha mãe, com meu pai eu não me sentia à vontade e não tinha um desfecho muito legal, assim, às vezes que eu compartilhei, que eu me expus, eu não sentia que aquilo tinha um resultado muito bom para mim, eu me sentia mais exposta no sentido ruim. Então eu preferia me calar, preferia guardar as coisas para mim, não dava tanta importância para aquilo e usava isso. Acabava indo para os teatros, acabava indo para diário, para textos, para outras formas de expressão. Só que conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que a forma que eu tinha para resolver as coisas, guardar para mim, ficar em silêncio, tentar lidar sozinha, ela não era suficiente para o mundo de adultos. Então, às vezes eu precisava falar algo para alguma amiga, ou depois namorando, e aquilo ali não foi sendo suficiente. E eu também tenho um lado que pouca gente sabe, que enfim, né, a gente não precisa ficar expondo tudo aquilo que a gente não gosta ou que é ruim, mas eu tenho um lado que às vezes quando eu precisava falar algo, eu estava mais braba, eu acabava explodindo. Muito parecido com o meu pai. Então, uma raiva que aparecia nessa forma de um jeito de falar grosseiro, um jeito de falar, às vezes até passivo-agressivo. Então, era aquela passividade que chega no momento que transborda. Então, o que eu fui vendo sobre mim? Que quando eu tinha um espaço seguro para falar, para me expressar, porque eu me sentia tranquila, segura, eu conseguia me expressar de uma forma natural, fluida. Quando eu não tinha esse espaço, eu guardava para mim. Só que, conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que não dava para só ser dessa forma. Eu precisava encontrar um jeito de me expressar os meus incômodos, me colocar de uma forma adulta, madura, em que eu não explodisse, mas também que eu não ficasse que nem uma menininha que tá atrás da mãe que não fala nada. E ao longo da faculdade de psicologia, eu fui vendo que eu conseguia me expressar muito bem nos trabalhos, que eu conseguia me expressar muito bem na forma escrita ou numa apresentação de trabalho, porém, eu via dificuldade em expressar pessoalmente. Nas interações sociais, aquilo ali era mais difícil. Eu tinha umas amigas ali que eu conseguia me soltar, mas as outras pessoas, no geral, elas pouco faziam ideia de quem eu era, do que eu gostava, do que eu tinha de habilidade, no que eu era boa, enfim. Então, eu fui vendo que eu já estava perdendo algumas coisas ali. E, por sorte, na minha faculdade de psicologia, eu espero que nas faculdades, no geral, seja assim, as pessoas batiam muito na tecla da importância de fazer terapia. Então, antes de eu iniciar o estágio em psicologia, eu já era casada, inclusive com o Rafa, a gente já tinha nossa casa. Eu fui para terapia para me preparar para o estágio, né? E nisso eu fui vendo que eu tinha muitos pontos ali a ser trabalhado na minha comunicação, muitas coisas que eu precisava me ouvir mais, comunicar mais para mim, para que eu pudesse ser a psicóloga que eu gostaria de ser, para que eu pudesse ser a profissional que eu almejava ser, muito num sonho, muito numa utopia, numa coisa muito longe. Para ter ideia, assim, eu nem imaginava que eu conseguiria ter pacientes ou que eu fosse ter um consultório, e tudo isso, né, eu fui conquistando de uma forma muito natural, muito gostosa, mas tinha a ver com essa percepção de que eu não me expressava bem, que eu não me comunicava bem, que eu não interagia bem. Então eu usei muito o espaço de terapia para trabalhar isso, eu usei muito os livros. E eu não fui em busca de livros tradicionais sobre comunicação. Eu pegava livros de psicologia mesmo, de psicologia clínica, e eu dava muita atenção para como as pessoas falavam, como era a intervenção daquele psicólogo que ele estava comentando no livro, como que os meus professores conversavam. E eu tive também o prazer, a sorte de trabalhar numa clínica escola de psicologia, que lá eu vi na prática como os professores falavam, como as interações
interações aconteciam, então ali eu pude ter inspirações e novos modelos também. A minha orientadora do mestrado, depois anos, né, a professora Mariana B, que eu era coordenadora dessa clínica escola, que me inspirou muito, foi um modelo para mim de assertividade ali na clínica escola, né, eu como uma bolsista que estava ali só observando tudo, mas captando tudo e vendo mesmo como eu gostaria de me expressar, como que era possível expressar as coisas que a gente precisava, fazer pedidos, expressar os nossos incômodos, reajustar a rota, fazer contratos ou recontratos das relações de uma forma muito natural. Então tudo começou muito ali, né? Eu com esses olhos de tá me faltando isso, eu preciso aprender, tô me inspirando nessas pessoas que estão aqui à minha volta. E naturalmente, então, eu fui aplicando em mim isso. Na terapia a gente ia treinando, eu ia vendo esses modelos e fui aperfeiçoando esse lado, essas habilidades em mim. E naturalmente eu fui levando para os meus pacientes também essas habilidades na comunicação dentro dos relacionamentos, na forma de expressar o que precisam, como um cuidado com eles, um cuidado com a relação e um cuidado com a outra pessoa, que eram coisas que faziam muito sentido para mim, porque eu não queria me expressar de uma forma grosseira, por isso ser um valor pessoal meu. Então eu precisei aprender e eu fui entendendo que existem camadas. É possível a gente ser gentil e ainda assim recusar um pedido ou expressar um limite. Ainda assim é possível eu ser fofa ou eu ter um jeito afetivo sem que as pessoas fiquem usando disso para tirar vantagem sobre mim, quando eu consigo me posicionar de um jeito firme, porém sendo afetiva também, né? Então, essa complexidade, ela foi se traduzindo riqueza no meu eu, nas minhas relações, na minha vida. E claro que durante esse tempo todo de trabalho interno, eu tive que revisitar os medos, eu tive que revisitar a minha história de vida, os modelos que eu trazia, tive que colocar isso numa forma de, inclusive numa aceitação, de poder abraçar mesmo esse lado, de não ficar culpando ninguém, mas tudo isso foi sendo integrado e à medida que eu fui levando isso para o consultório, eu como profissional fui amadurecendo. O que aconteceu na minha vida? Eu decidi abrir um perfil no Instagram, não inventei a roda, milhares de pessoas têm essa ideia, enfim. E lá em 2020 eu criei um perfil no Instagram para poder compartilhar sobre psicologia, mas também porque eu queria novos pacientes. Naquela época eu já me sentia mais segura, queria expandir a minha clínica. E no Instagram eu pude juntar esse lado de autoexpressão e de gostar de comunicar e de buscar conexão social, conexão com as outras pessoas, esse lado de ter muito sentido na autoexpressão, na escrita. E de uma forma muito despretensiosa eu fui encontrando pessoas que também tinham essas dificuldades, que acreditavam muito em valores como os meus, como simplicidade na forma de falar, não precisar ser uma pessoa arrogante, não precisar querer falar por cima de alguém ou se sentir superior a alguém, mas comunicar aquilo que é importante, poder falar sim sobre si e de certa forma isso ser algo que fala do valor, fala das competências da pessoa, né, do valor pessoal e das competências, das habilidades. E para minha surpresa, de eu compartilhar coisas que ajudavam ou buscavam ajudar as pessoas na forma delas falarem, na forma delas se relacionarem, eu fui encontrando e conhecendo muitas pessoas que me falavam que estavam sendo ajudadas, que me falavam que me tinham como referência, que me tinham como esse modelo de quem se comunica de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma afetiva, e que isso fazia muito sentido para aquelas pessoas. Então, isso foi uma surpresa muito grande para mim, porque era algo que eu trabalhava em mim, era algo que eu me melhorava ali nos bastidores e compartilhava. E foi muito incrível de poder ver que justamente os conteúdos que falavam sobre essa forma de expressão mais afetiva ou mais respeitosa foram os que mais me deram um crescimento no Instagram, algo também que veio ali muito espontâneo e que tem tudo a ver com o meu jeito de me colocar no mundo. Eu não sou aquela pessoa que força uma amizade, eu não sou aquela pessoa que tenta se colocar goela abaixo nos outros, mas eu acredito muito numa forma mais suave da gente se relacionar, da gente viver também, e isso
encontrou outras pessoas que também acreditavam nessa forma, ou talvez pessoas cansadas de uma forma mais arrogante de falar, ou dessa ideia de que para ter sucesso tu precisa ter essa postura arrogante, essa postura que passa por cima dos outros, porque tem pessoas, e eu sou uma delas, que se tiver que passar por cima de alguém, ou tiver que pisar em alguém, vai ficar aonde tá, e enfim, tem algumas prioridades, algumas coisas inegociáveis na vida. Então esse é um resumo aqui, os principais pontos, né, se eu posso dizer assim, da minha trajetória com a comunicação. Eu me vejo muito como uma aprendiz, como alguém que segue se aperfeiçoando, que continua tendo dificuldades em casa, que continua às vezes pisando na bola, falando de uma forma grosseira, de uma forma impensada, mas eu sei que eu só falo assim, que eu só ajo assim quando eu não me cuidei, quando eu não vi o que eu precisava antes, quando eu estava já privada, cansada, saturada, exausta. Então, para que eu possa falar com amor, eu sempre digo isso, eu preciso estar bem, eu preciso ter me dado amor antes, né? Não é assim algo como uma casquinha de ovo, um balão que é vazio por dentro. Então, eu preciso primeiro estar bem, primeiro estar cheia, para daí fazer essa ajuda, poder comunicar algo de uma forma mais cuidadosa. E comunicar de uma forma cuidadosa não é por um status apenas, não é de uma forma falsa, mas é justamente porque eu tô conectada comigo que eu consigo ser uma melhor mensageira daquilo que eu preciso dizer, do que eu quero dizer, do que é inegociável que eu diga. E fico muito feliz sempre que eu encontro alguém que me conta o quanto eu ajudei, o quanto que o meu conteúdo ajudou, o quanto que a minha postura, ou simplesmente elas verem a forma que eu me comunico, que eu me relaciono, inspira elas a também terem mais conexão com elas mesmas, ou a terem relacionamentos melhores, mais profundos ou mais leves. Se tu tiver alguma coisa que tu queira perguntar pra mim, sei lá, alguma curiosidade, alguma dúvida, alguma coisa assim, pode comentar aqui que eu vou respondendo. Vai ser muito bom poder continuar essa conversa nos comentários. Muito obrigada por me dar ouvidos, seja no YouTube, seja no Spotify, seja no Insta. É uma honra sempre pra mim, sempre lembro daquela minha menininha lá escrevendo roteiros de teatro, roteiros para a escola, poder ter na vida adulta esse lado e manter isso vivo é algo que tem muito valor para mim. E muito obrigada pela tua presença, pela tua confiança. Se depender de mim, a gente segue conversando aí por muito mais tempo. Um grande beijo e até nosso próximo encontro.